Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus, motivo de alegria poder estar aqui nessa noite. Vamos, se por gentileza, se colocar de pé, para nós abrirmos a palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do pastor Hélio, pastor Alzinete. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Kelsen, todos os obreiros dessa casa. Uma honra poder estar aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que está assistindo o nosso culto aqui a Deus nessa noite. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs que fazem parte desta grande obra de Deus aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a todos. Uma honra poder estar aqui. Obrigado, pastor Hélio, pela confiança e pela oportunidade. Que Deus continue honrando a vida do Senhor, os obreiros, servos do Senhor, os pastores, homens de Deus, que Deus constituiu sobre esse lugar. Amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Amém? Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária. Amém? Um culto de missões, e nós precisamos entender um pouco aí o contexto para, de certa forma, contextualizar com o tema de missões. Amém? Diz assim: e ele disse: por qual caminho devemos subir? Segundo Reis 3:8, amém? A partir do 8. E ele respondeu: o caminho pelo meio do deserto de Edom. O caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E eles, pode baixar um pouquinho, meu amado. E eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias. E não houve água para o exército e para o gado que os seguia. E o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que por ele possamos consultar o Senhor. E um servo do rei, e um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai até os profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia a tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, traz um menestrel. E sucedeu que quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele, e ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor: vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio de água, para que possais beber tanto vós quanto o vosso gado,
e os vossos animais. Isto não passa de uma coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão, e vos ferireis toda a cidade fortificada, de toda a cidade escolhida. Derrubareis toda a árvore boa, tampareis todos os poços de água, contristareis todo o bom lote de terras com pedras. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos os que eram capazes de revestir da armadura, daí para cima, e se puseram de pé na fronteira. E eis que levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água no outro lado, tão vermelha quanto sangue. E eles disseram: isto é sangue. E os reis, então, seguramente mortos, mataram-se uns aos outros, agora, porém, Moabe ao despojo. Finalizo no verso 24. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram, feriram os moabitas, de modo que fugiram diante dele. Mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. Amém? Tome o seu assento. Eu sei que a leitura foi extensa. Quem não leu Bíblia hoje, né, já pagou a conta. Né? Quase um capítulo todo da Bíblia numa ministração é até meio estranho, né, irmãos? Mas é o que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que, ao adentrar nesta casa, nessa noite, eu cheguei aqui com uma folha em branco. Fiz a obrigação de todo aquele que ministra a palavra de Deus, que é orar e buscar na Bíblia uma palavra para compartilhar com o povo de Deus. Porém, até chegar a este ambiente, eu estive com a minha mente travada naquilo que eu poderia compartilhar. Foi muito arriscado construir um rápido esboço, ainda sentado ao lado do pastor Hélio, para compartilhar aos irmãos nessa noite. Mas nós temos que ser fiel àquilo que Deus coloca sobre os nossos corações. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis, nós estamos diante de uma narrativa que se inicia com uma ameaça declarada. Quando você lê a Bíblia, no capítulo de número 1 do segundo livro dos Reis, você vai perceber que há uma ameaça contra o povo de Deus. Este livro, ele inicia com uma rebelião que os moabitas desejam fazer, se colocam à disposição para fazer contra o povo de Deus, que estava, de certa forma, acomodado debaixo da tutela do rei Acabe. Quando nós abrimos a Bíblia, no capítulo de número 1, nós vamos observar que Acabe, ele vai morrer. E após a morte desse rei, que de fato foi um rei ruim para o povo de Deus, o inimigo se levanta contra este povo. E o inimigo, ao se rebelar contra este povo, o inimigo promove uma certa insegurança no ambiente onde o povo de Deus está. O que eu acho interessante na Bíblia Sagrada é que esta tal insegurança, de certa forma, vai fazer com que os verdadeiros se manifestem. A insegurança da ameaça de Moabe, ela vai, de certa forma, movimentar aqueles que são de Deus de verdade. Porque enquanto tudo está muito calmo, é verdade que o povo se acomoda. Mas quando aparece alguém rebeliando, o povo de Deus ora, o povo de Deus se levanta.
Há quem pense que a luta é ruim, mas quando analisamos de forma empírica o que é a luta, nós vamos perceber que a luta, na verdade, é uma válvula propulsora que faz o povo de Deus se mover em direção a Deus. Aqueles que conhecem a Deus sabem que na hora da luta não tem outro lugar a não ser na presença de Deus, para o refúgio do crente verdadeiro. Então, quando nós olhamos para os capítulos iniciais do segundo livro dos Reis, nós vamos observar que de fato se levanta o inimigo, porém Elias e Eliseu estavam naquele ambiente. O que eu acho interessante é que Elias e Eliseu, eles não se incomodam com a rebelião do inimigo. Eles têm uma missão. A missão de Elias é ir para um determinado lugar, e a missão de Eliseu é obedecer às ordens de Elias e seguir os seus determinados passos. Nós vamos observar que Eliseu continua seguindo os passos de Elias, e Eliseu, aqui no capítulo 2, ele vai se manifestar em obediência até que Elias seja arrebatado dessa terra. Quando você olha para esta narrativa, você vai perceber que Elias, ele vai embora, mas Eliseu, ele não é fiel só ao homem, ele é fiel a Deus. Eliseu poderia ficar desesperado, e agora, como é que vai ser minha vida? Não, Elias foi embora, mas Eliseu é fiel a Deus. Então Eliseu não se desespera. Quando você olha para a narrativa, você vai perceber que Elias, a perseguição está instalada e a vida continua. O capítulo 2 nos mostra que Eliseu permanece fiel. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 3 desta narrativa, aqui nós vamos perceber de verdade aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Quando nós abrimos a palavra de Deus no capítulo 3, nós vamos perceber que agora Jorão, o rei de Israel, ele agora está em apuros, e semelhante ao que acontece no capítulo 1, a rebelião chega perto dele, então ele vai buscar ajuda. Jorão então vai buscar ajuda de Josafá. O que eu acho interessante aqui é que quando Jorão busca a ajuda de Josafá, mesmo que Jorão tinha divergências geográficas com Josafá, mesmo que o histórico familiar era um histórico de rebelião, de divisão, Jorão, ao buscar a ajuda de Josafá é aquele crente que não olha para a aparência, não julga pelo passado, não critica nem aponta, mas se coloca como ajudador na hora da dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá poderia muito bem colocar na pauta o passado desses dois povos, mas Josafá não faz isso. Josafá, ele coloca a obra de Deus em primeiro plano. Ele coloca a obra de Deus em primeiro lugar. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O que está em primeiro lugar é a obra de Deus. O que vale em primeiro lugar é a obra de Deus. As divergências acontecem no caminho, mas a obra de Deus é o primeiro lugar. A obra de Deus vale o nosso esforço. A missão de viver a vontade de Deus ainda é melhor. Se colocar na pauta as divergências, Josafá não teria ajudado Jorão, mas Josafá é aquele tipo de crente que ora, é aquele tipo de crente que na hora da batalha ele canta louvores a Deus, é aquele tipo de crente que não se importa com as dificuldades que está passando, mas ele ajuda quem está precisando de ajuda. A primeira missão que nós precisamos aprender nessa noite nós precisamos ajudar quem está nos pedindo ajuda. Jorão, quando chega e fala: olha, estou sendo perseguido, preciso de ajuda. O inimigo se levantou, há uma perseguição real contra o meu reino. Josafá, ele não coloca dificuldade. Josafá, ele não coloca em pauta o
passada, ele coloca em pauta a necessidade. Missionário é assim, irmão. Missionário ajuda quem pede ajuda. Missionário fortalece quem está fraco. Missionário se coloca à disposição quem está caído. Missionário ajuda quem precisa de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá agora vai se colocar à disposição de Jorão. E a Bíblia diz que eles colocam os dois exércitos em direção à batalha. A história bíblica diz que esses dois reis, irmãos, eu vou contextualizar, você vai entender muito bem o que Deus tem para falar com você nessa noite. Você vai entender muito bem. Mas esses dois reis, eles vão colocar os seus exércitos em igualdade e vão sair em direção da batalha. A história bíblica, a partir do versículo de número 8, do capítulo de número 3, vai nos mostrar que Josafá, ele agora vai dar uma direção para Jorão e eles vão passar pelo deserto de Edom. A história bíblica diz que eles vão chegar até o deserto de Edom, e quando eles chegam ali, eles vão buscar ajuda a mais um rei, que de fato havia uma divergência também. Porque se você analisar, os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó e há muito tempo havia uma divergência. Então nós estamos diante de uma narrativa que mostra o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, o reino de Edom, todos os três unidos em um mesmo propósito. E o que eu acho lindo e aplico nesta noite é que quando o povo de Deus se une, não tem para demônio, não tem para inimigo, não tem para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Os edomitas eram filhos de Esaú. Os edomitas faziam parte também dessa história. E agora você tem os três reis indo em direção de uma batalha. A missão de trazer paz. E muitas vezes fazendo guerra, não contra os homens. Hoje, nós não precisamos guerrear contra homens. Naquele momento, a paz para ser estabelecida do reino de Israel, no reino de Judá e no reino de Edom, deveria ser através da guerra. Eles precisavam fazer guerra contra quem está se rebeliando, que no caso era o inimigo, para promover paz sobre o seu povo, sobre o seu território. E agora nós estamos diante de uma narrativa que fala para a nossa vida nos dias de hoje. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. Agora a nossa batalha é contra demônio. Então se o demônio está perseguindo o pastor, eu entro na batalha para o pastor ser livrado desta guerra. Se o demônio está perseguindo a minha irmã, eu vou junto com ela para a batalha. Eu não vim aqui pregar um evangelho diferente do que você está acostumado a ouvir nesse lugar. O mesmo Espírito que sempre esteve usando aqueles que assumem esta tribuna para pregar a palavra de Deus, é o mesmo que está sobre a minha vida nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele tem uma obra para fazer na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Três reis. E eles estão indo na mesma direção. E o que é interessante, que você passou comigo pela leitura, que eles chegam num determinado lugar da caminhada e eles percebem que a água acaba. Porque povo que anda unido passa por prova unido. Aleluia. Aleluia. Povo que coloca as divergências em nome da missão, entra na batalha junto e passa por dificuldade junto. Tem hora que Deus permite que a água acabe. Chegou um determinado momento que eles pararam em determinado lugar e perceberam que não tinha água para beber. Os animais que estavam ali à disposição para levar os suprimentos daquele exército ficaram sem água. Os soldados que estavam à disposição a qualquer momento de empunhar a espada em nome do seu povo, estavam agora em uma dificuldade fisiológica, necessidade de água. Isso que é tão necessário para a boa manutenção do corpo humano.
agora está ausente, falta o que é necessário para continuar a caminhada. E chegou um momento, determinado momento, que eles tiveram que parar, porque tem momentos, irmão, na nossa vida que nós paramos para fazer um cálculo, para buscar em Deus uma direção, para pedir ajuda, para buscar recursos. Tem momentos da nossa vida que nós paramos. Parar para analisar a jornada não é pecado. E ali nós vamos perceber que eles fizeram essa parada técnica. E quando eles chegaram em determinado lugar, a sede aumentou sobre esses homens, e eles chegaram a dialogar entre si. E Josafá agora, um homem de Deus, um homem que tem visão de Deus. Como é bom andar com alguém que tem visão de Deus. Como é bom andar com alguém que na hora da dificuldade, ele tem uma palavra de Deus. Josafá faz uma pergunta. Eu não conheço muito bem esse território. Em outras palavras, era o que ele estava querendo dizer: tem algum profeta aqui? Porque sem a palavra não dá para continuar. Sem a palavra não dá para seguir em frente. Sem a palavra não dá para achar o caminho. Sem a palavra não dá para fazer missão. Sem a palavra não dá para chegar do outro lado. Sem a palavra não tem como vencer. Então Josafá, que conhece bem o Deus que ele serve, Josafá agora faz uma pergunta: aonde tem profeta aqui? Jorão desesperado, porque crente que não está bem com Deus, qualquer coisa ele se desespera. Então Jorão não estava na conexão, estava indo do caminho porque buscou ajuda, mas ele não estava tão bem com Deus, ele estava desesperado. Jorão dá um grito e diz assim: ai, o Senhor chamou estes reis juntos para morrer aqui. E Josafá fala assim: não, te acalma. Em outras palavras, no meu linguajar lá do Piauí, te acalma, fica tranquilo. Tem alguém aqui que prega. 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 Tem alguém que prega. Tem alguém que tem a palavra. Tem alguém que é profeta. Tem alguém que prega. Cadê os pregadores da palavra? Aí não foi nem Jorão que falou, foi um servo do rei. Ele disse assim: tem uma esperança, tem um homem chamado Eliseu. Oh, aleluia. Ele deitava água nas mãos do profeta Elias. Eliseu tem a palavra. Aí eles agora vão em direção da palavra, porque para receber milagre tem que ir em direção da palavra. Para receber milagre, olha a revelação de Deus essa noite. Para receber milagre tem que ir em direção à palavra de Deus. Tem muita gente que não está recebendo milagre porque está distante da palavra. Agora aqueles que vão em busca da palavra, pode ficar tranquilo que na hora exata de Deus, não no tempo cronos não, mas no Kairos, o tempo de Deus vai chegar. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui para dizer para alguém: o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Você que não desiste da palavra, 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 o tempo de Deus vai chegar e a vitória vai vir. Louvado seja Managassora Manará. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. E aí quando eles chegam até o profeta é meio rude, né, irmão? Mas ele não pode negar a palavra não, irmão. Tem hora que o profeta está meio nervoso, mas ele não pode negar a palavra não. Porque profeta que é profeta, ele prega para quem ele não gosta. Aleluia. Isso é missão, irmãos. Missão é pregar para quem a gente não gosta. Quando Jorão está ali diante de Eliseu, Eliseu olha para Jorão e fala: vixe, você aqui, meu Deus do céu, o que tu quer aqui? Irmão, porque o profeta não é Deus e o homem erra. Eliseu não é perfeito. Escuta isso aí, irmão. Você não é perfeita, você não é perfeito. Está caminhando para essa perfeição, buscando a palavra de Deus, mas você não é perfeito.
Então, na condição de homem, ele diz assim: ixi. Aí ele diz assim: se não fosse Josafá, eu nem falava contigo. Oh, meu Deus do céu. Mas aí ele muda de assunto, ele fala assim: tá, tem alguém que pode tocar um instrumento? Aí, o menestrel, tem alguém para tocar o menestrel aí? Tem alguém para adorar aí? Tem alguém, porque enquanto adora, a palavra vai vir, eu vou pregar. Tem alguém para adorar aí? Tem alguém para adorar? Tem alguém para tocar o instrumento e começar a abrir os céus? Tem alguém? Aí quando alguém toca o instrumento, versículo de número 15, o profeta abriu a boca. E quando ele abre a boca, irmão, não é para abençoar, ele abre a boca para fazer o povo trabalhar. Porque o povo estava pensando assim: agora vai aparecer água. E não é assim. Não é assim. Tem hora que você tem que trabalhar um pouquinho para receber a água. Tem hora que você tem que descer um pouquinho para poder receber a água de Deus. O profeta diz assim: abra, faça este vale cheio de fossos. Aí imagina quem está ouvindo a palavra: meu Deus, eu esperava que Deus ia mandar um milagre, a água. Deus está mandando eu cavar buraco. Aí você imagina, irmão, 2 exércitos, quer dizer 3 exércitos, o rei, todo mundo parado. Cadê as espadas? Aí pega as espadas. Aí o soldado lá com a espada, cavando buraco com espada, irmão. Ferramenta errada. Porque eles não foram cavar buraco, eles foram lutar. Pega lá o escudo e batendo no escudo. Eles desceram lá e começaram a cavar de noite. Deus havia dito, porque a palavra foi completa. Deus falou assim, olha, versículo de número 16. Assim diz o Senhor: fazei este vale cheio de fossos, ou seja, faça covas no vale. Verso 17. Porque assim diz o Senhor: vós não vereis o vento, nem tampouco a chuva, mas aquele vale será cheio de água. Você leu comigo. Olha aqui, irmão, olha o propósito de Deus. Para que, olha o propósito de Deus, possais beber, tanto vós, quanto o vosso gado e os vossos animais. O propósito de Deus é que este povo façam os buracos, para que este povo possa beber água. Só que a água, ela não vem daquilo que os homens podem ver, porque Deus vai enviar água, mas não do jeito que você espera. Irmãos, eu vou contextualizar, eu tenho 20 minutos para finalizar. Eles cavaram os buracos com a palavra nos ouvidos e no coração, trabalhando para Deus. Fazer missão muitas vezes é cavar buraco, viu, irmão? Fazer missão muitas vezes é ficar sem água. Fazer missão muitas vezes é obedecer. A obediência, primeiro a obediência, depois a providência. Primeiro o sacrifício, depois o benefício. Primeiro a vida com Deus, depois Deus envia a providência do céu. Aleluia! Então eles vão buscar, irmãos, obedecer a palavra de Deus. A palavra foi dita. Então eles estão cavando buracos do vale. 3 exércitos. Ninguém melhor do que ninguém. Desceram ao vale, cavaram fossos, covas. E a palavra havia sido dita que no outro dia Deus ia enviar milagre. Se você olhar, a gente leu a palavra, o contexto e o final desta palavra é que Deus estava providenciando vitória para esse povo. Porém, este povo, naquele momento, deveria obedecer esta palavra e tornar a palavra de Deus uma verdade. Porque primeiro você vive a palavra para depois a palavra te beneficiar. Qual foi a palavra de Deus para esse povo? Faça! Viver a palavra é fazer o que a palavra manda. É, irmão, glória a Deus.
Viver a palavra é tornar aquilo que Deus fala através da Bíblia uma realidade. E quem tem que fazer isso não é a pessoa do lado de fora, sou eu que tenho que fazer com que a palavra de Deus seja a minha vida. Porque tem gente que quer receber as bênçãos da Bíblia, mas não vive a Bíblia. Tem gente que quer receber as bênçãos da palavra, mas não vive a palavra. Tem gente que quer receber a vitória de Deus, mas não é uma bênção vivendo aquilo que Deus manda. Sem obediência não tem bênção. Aleluia. A palavra de Deus vai nos mostrar aqui o que um crente faz em nome de uma missão. Os guerreiros do exército, eles vão ouvir os seus comandantes. Comandante, Pastor Hélio, o que eu devo fazer? Meu filho, desce ali e cava um buraco, porque Deus mandou nós cavar buraco. Vai ali, meu filho, faz um buraco ali. Aí lá vai o soldado, pega a armadura, deixa de lado, tira aquela capa toda, aquele negócio todo, porque não era hora de lutar, era hora de obedecer. Aí eles começam a cavar. Ah, mas eu não fui chamado para cavar buraco. Mas se é para cavar buraco, tem que cavar buraco. Ah, mas eu não fui chamado. Não, irmão, o crente não foi chamado pelo que ele quer que seja. O crente é chamado pelo que Deus manda. E se Deus deu uma ordem para o general, tem que obedecer a palavra. Tem que obedecer a palavra. Tem que obedecer a palavra. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? O Espírito Santo de Deus não falta culto, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele não habita, aleluia, em uma estrutura de vidro onde a Bíblia é colocada em cima. Não, o Espírito Santo, ele habita na minha e na sua vida. E aonde tem um crente cheio do Espírito Santo, a palavra é pregada e o poder de Deus cai na terra. Amanagassore amanarai. Aleluia. Tem que obedecer, irmão. Se não obedecer, não chega lá. Se não obedecer, não faz, não dá certo. Porque essa cova que tu está cavando, guerreiro, não é para tu ser jogado dentro, não. É o recipiente que Deus vai enviar a providência para matar a tua sede. Oh, meu Deus. Esta cova que tu está cavando, esse trabalho que muitas vezes parece não é valorizado, é justamente aí que Deus vai enviar a providência que vai te dar força para tu continuar na caminhada. Oh, meu Deus do céu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia. Tem que obedecer, irmão. Sem obediência, a missão não sai do papel. O que adianta conhecer tudo e não viver 1% daquilo que diz que conhece? O que adianta? Tem que obedecer. Tá bom, meu companheiro, o que é para me fazer? Cava buraco. Aí eles vão cavar buraco de noite. Estuda, irmão, o texto para você ver o tanto que isso aqui é grande. Cavando buraco de noite. Aí a Bíblia diz, com a palavra no coração, e todo mundo ali cavando buraco. Quando acorda de manhã, a Bíblia diz que os moabitas estavam numa montanha. O inimigo estava em cima e o povo de Deus embaixo. Existe momentos da nossa vida, pastor Jabes, que parece que a gente está embaixo. Aleluia. Mas quem está acima de todos nós é Deus. E aqueles que parecem que estão embaixo e obedecem, aleluia, oh glória, Deus está vendo a tua obediência. Deus está vendo o teu sacrifício. Deus está vendo tanto que tu renuncia em nome da vontade dEle. Oh, meu Deus, não é fácil ser crente não, irmão. Ser crente, ser servo de Deus de verdade não é para qualquer um. Dizer não para a natureza humana, essa carne, as volúpias, a vontade pecaminosa que habita em todos nós não é fácil. Mas aqueles que resistem ao diabo e aqueles que se submetem a Deus, eles vão receber de Deus
o cumprimento da palavra que foi dita. Porque Deus disse que você não ia ver, não vai ver vento, nem vai ver chuva, mas a água vai chegar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Eles não viram. Enquanto eles estão trabalhando, Deus mandou chuva lá em Edom. Aleluia. Lá no deserto por onde eles passaram, Deus mandou chuva lá. Eles passaram pelo deserto de Edom, e a Bíblia diz que Deus mandou chuva lá em Edom. Aleluia. E aí de repente as águas de Edom começam a vir em direção ao povo de Deus. E o povo de Deus já tinha cavado buraco, e o inimigo estava em cima e o povo de Deus embaixo. Quando o povo de Deus acorda de manhã, o povo de Deus vê os fossos cheios de água. O inimigo, quando vê os fossos cheios de água, quando o sol sobe, o inimigo pensa que as águas que estão ali naqueles fossos, na verdade são poças de sangue, porque o inimigo julgava que aquele povo ia se matar. Eles não gostam um do outro, eles têm divergência, estão juntos. Poços vão morrer. O inimigo está pensando que o povo de Deus vai se matar, e o povo de Deus está se fortalecendo. Estão dizendo por aí que a igreja de Deus é dividida. Dividida é o inferno. A igreja de verdade, ela não é dividida. O povo de Deus de verdade, ele não é dividido. Existe divergência? Existe. Igreja batista, igreja presbiteriana, igreja não sei o que, igreja não sei o que. Mas o Deus é um só. E quando o povo de Deus, em nome da missão de derrotar os rebeldes, não os rebeldes humanos, tá, irmão? Mas os rebeldes espirituais. Quando o povo de Deus se levanta contra o inimigo do povo de Deus, não tem para demônio, não tem para preto velho, não tem para Exu Caveira, não tem para tranca-rua, não tem para pombagira, não tem. Quando o povo de Deus se une, os moabitas vão cair. Os moabitas do mundo espiritual vão cair. Eu vim aqui, irmão, nessa noite, irmão, pregar a palavra de Deus. Eu te falo a verdade, eu não tinha nada para falar quando eu cheguei nessa tribuna, mas o Espírito Santo de Deus, ao chegar ali, sentar naquele lugar, me deu um pedaço. Eu trouxe, irmão, porque eu confio até a última hora que uma palavra Deus me dá para pregar para a igreja dele, porque a igreja não é minha, a igreja é dele, a palavra é dele, a unção vem dele, o poder vem dele, a glória é dele. Oh meu Deus do céu, então ele alimenta a igreja dele. Não cheguei a completar nem uma folha completa, mas Deus me deu uma palavra. Aleluia. Deus tem uma forma de trabalhar em favor daqueles que obedecem. As águas de Edom começaram a descer, e o povo de Deus que estava embaixo, porque quem estava embaixo era o povo de Deus cavando, o povo de Deus que deixou o recipiente preparado começou a se encher, o inimigo lá em cima das montanhas olhou, agora pronto, eles perderam a batalha, vamos descer e vamos matar. Quando o inimigo desce pensando que o povo está fraco, o povo já bebeu água, o animal já bebeu água, as espadas já estão fortes e está todo mundo pronto para a batalha. Quando o inimigo chega pensando que o povo de Deus não vai dar nada, aí a Bíblia diz que o povo de Deus entra na peleja contra o inimigo, derruba o inimigo sai correndo, porque o diabo não resiste. Aleluia. Aquele crente que obedece, aquele crente que busca, aquele crente que vive a vontade de Deus, o diabo não aguenta, ele sai correndo. Aí o povo de Deus vai fazer missão, o povo de Deus vai fazer missão. Oh meu Deus, o povo de Deus sai correndo. Aí pega o povo lá, derruba, vai até a cidade onde esse povo está, o ninho do diabo, aleluia, aonde o diabo fala assim, aqui ninguém entra, o povo de Deus entra.
Aqui ninguém, o povo de Deus entra. Aqui ninguém passa, o povo de Deus passa. Aqui ninguém faz nada, o povo de Deus faz. Aí o povo de Deus sai daqui e vai para lá. Sai daqui e vai para lá. Sai daqui e vai para lá. Vai para lá, vai para lá. E derruba, irmão, o reino do diabo todinho. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque crente que é fiel aqui, vence aqui, se enche aqui e vence lá. Crente que é fiel dentro de casa, vence em casa e vence na rua. Crente que é fiel e fiel vence. Fiel que é fiel vence. Aleluia. A tua maior missão é proteger a tua família. E sabe como é que a gente constrói uma sociedade melhor? Pregando para o drogado, pregando para a prostituta. Quer que o crime diminua? Fala de Jesus para a prostituta, fala de Jesus para o drogado, fala de Jesus para o traficante. Que quando o traficante se converte, ele não vai te roubar, ele não vai vender droga para o teu filho, ele não vai vender droga para a tua família. Irmão, quando o traficante se converte, ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai falar da verdade, ele vai anunciar as boas novas. Quando o traficante se converte, ele deixa o 38 e pega a Bíblia, e a Bíblia dá vida. A Bíblia não mata, a Bíblia dá vida. Então é isso. Missão é isso, obediência aqui, obediência lá, vitória aqui, vitória lá, vitória aqui, vitória lá. Prega lá que tu vai ver Deus operar na terra. A igreja está esperando que as medidas socioeducativas consigam parar o ímpeto dessa juventude criminosa. Não para. As medidas socioeducativas não param o ímpeto dessa juventude criminosa. A polícia militar faz um ótimo trabalho na sociedade, mas a polícia militar não pode resolver o problema da sociedade. O corpo de bombeiro não pode resolver o problema da sociedade. Os juízes e todos aqueles que trabalham em prol da organização pública, da organização social da nossa sociedade, não podem resolver o problema da sociedade. Existe uma solução que foi confiada à igreja, e ela educa, transforma, liberta, restaura, fortalece, levanta, capacita. Esta é a palavra de Deus. O remédio correto para mudar a vida da humanidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus tira o traficante da boca de fumo. A palavra de Deus arranca a prostituta dos prostíbulos. A palavra de Deus, ela faz o viciado deixar de ser viciado. A palavra de Deus, ela faz o pai de família alcoólatra largar o álcool e se tornar um homem digno de casa. A palavra de Deus, ela faz o pedófilo sair da pedofilia. A palavra de Deus transforma a sociedade. Se você não acredita na palavra de Deus, irmão, sinto muito. Você precisa se converter também a ela. Aleluia. Existem lugares dessa sociedade que tudo que nós podemos fazer não é suficiente. O que nós precisamos fazer, a igreja, isso é culto de missões, é pregar a palavra de Deus. Mas para pregar ela, primeiro tem que viver ela. Oh, meu Deus do céu. Para falar lá, tem que fazer ela se tornar parte daqui. Não é se contentar com as páginas, é viver as páginas. Melhor do que a filosofia, melhor do que a sociologia, melhor do que a biologia, melhor do que na medicina, melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer como solução prática para a mudança da humanidade. Ainda temos a palavra de Deus. Eu tenho 5 minutos para finalizar essa mensagem. E nesses 5 minutos, antes desses 5 minutos finalizar, eu preciso enfatizar ao teu coração: viva a palavra de Deus.
Lava sobre a managa, súria manarai. Lava shebre a maga, sobre a manarada. Lava sobre a mebiana, súria nara, sebrena. Espírito Santo de Deus, traz de volta, Espírito Santo. Traz para os corações que estão frios o calor da tua palavra. Traz para os corações temerosos a coragem de viver a palavra. Traz para os amedrontados a força, para os fracos a força. Meu Deus, abençoa a tua igreja, a DETAG 208, aqui na Santa Maria. Abençoa a tua igreja nesse lugar. Abençoa o pastor Hélio, abençoa os obreiros, abençoa esta casa, abençoa este povo, em nome de Jesus Cristo. Os crentes cheios do Espírito Santo, abra a sua boca, glorifique aquele que é dono da palavra. O Espírito Santo está nesse lugar. Diga glória a Deus, diga aleluia, é viva a palavra de Deus. Se eu pudesse vos dar um conselho, eu diria: continue obedecendo. Primeiro a obediência, depois a providência. Amém? Eu louvo a Deus pelas